Tem alguém com fome, com sede da palavra de Cristo aí? Então feche seus olhos mais uma vez, enquanto os nossos irmãos descem. Nós vamos orar. Paizinho lindo, muito obrigado por tudo que o Senhor já manifestou essa manhã nesse lugar. Nós já te sentimos em meio aos louvores, já fomos curados, transformados através das orações. Agora vamos mergulhar no tempo de palavra. E o que eu quero te pedir, Pai, é que o Senhor continue nos conduzindo, derramando uma medida de fé, derramando a sua graça nas nossas vidas, e que nós possamos nessa manhã entender aquilo que o Senhor deseja alinhar com cada um de nós. O Senhor já colocou uma palavra no meu coração, mas Pai, se eu falar aquilo que eu penso, serão palavras vazias. Mas se nessa manhã o Teu Espírito Santo resolver se manifestar através de mim, coisas sobrenaturais vão acontecer. Por isso eu quero me declarar apenas como um canal, que a sua mensagem flua e encontre os corações, trazendo vida, transformação, arrependimento. E eu oro em nome de Jesus. Amém, gente? Te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 19. Está escrito assim: depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram e me disseram: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa e chegaram ao vale de Escul e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso, nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo que está lá é mais forte, é mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados e nem tenham medo deles. Irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Quando nós olhamos a realidade que nos cerca, é natural que em algum momento a gente venha se perguntar: cadê Deus? Nós ligamos as nossas televisões, passeamos em nossas timelines e nós só vemos destruição, dor, morte. Verdadeiramente o amor está se esfriando. Guerras, rumores de guerras. Os homens cada vez mais distantes daquilo que o Senhor desejou para cada um de nós. E quando
nos damos conta da realidade, logo um sentimento tenta dominar o nosso coração. E todos os dias nós vamos ter que escolher entre duas forças que se degladiam entre si. De um lado, o medo, tentando nos paralisar, trazendo incredulidade, dúvidas, colocando em xeque tudo aquilo que Deus já nos revelou. E do outro lado, a fé, dizendo que nós não precisamos nos basear naquilo que nós estamos vendo, porque o que estamos vendo é transitório, é passageiro. Mesmo diante do caos, mesmo diante das incertezas, Deus continua reinando. E as palavras dele continuam tendo validade sobre a nossa vida. E a pergunta que eu faço essa manhã para você: o que tem vencido essa guerra dentro de você? A fé ou o medo? Estamos naquilo que chamamos de Setembro Amarelo e resolvemos colocar como tema esse mês o poder da pressão. Irmãos, são tempos de muita pressão. São tempos onde nós estamos sendo esmagados, quebrados. Mas o tempo também está propício para a manifestação do Filho de Deus através das nossas vidas. Porque todas as vezes na história que o homem não soube o que fazer, Deus sempre fez uma intervenção. Deus sempre fez algo novo. Aquilo que não imaginávamos, aquilo que não pensávamos, porque Deus, ele não segue os padrões humanos. Ele segue a agenda dos céus. E no Kairos de Deus está tudo alinhado. Por isso, o nosso maior desafio é manter essa fé viva dentro de nós. E como é difícil falar de fé, irmãos. O firme fundamento das coisas que não se vê. A certeza das coisas que se esperam. Porque a primeira coisa que o caos rouba de nós é a fé. São as convicções. A certeza que Deus, ele vai cumprir tudo aquilo que ele falou. E agora, nesse contexto que nós lemos, o povo está diante da terra prometida. A terra que tinha sido prometida aos pais deles. E Deuteronômio é a última pregação de Moisés. Ele já com 120 anos, vivendo o período de transição para Josué, ele reúne toda aquela geração, uma geração que não tinha sido escrava no Egito, uma geração que nasceu no deserto. Então, ele resolve falar tudo aquilo que Deus já tinha feito. E também falar de algumas escolhas dos seus pais. E nesse texto fica muito claro que a geração anterior, a geração que tinha saído do Egito, já esteve naquele mesmo vale, o Vale de Escol. Os pais dessa geração já podiam ter entrado na terra. Só que quando eles estavam de frente, eles tiveram uma ideia. Antes de nós entrarmos no lugar que Deus prometeu, antes de vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós, deixa que a gente vá lá. Deixa que a gente encontre o melhor caminho para que a gente entre. Irmãos, eles estavam diante de tudo aquilo que eles sonharam a vida toda. Deus já tinha feito coisas extraordinárias. Mas nesse momento, eles resolvem fazer do jeito. E todas as vezes que isso acontece nas nossas vidas, nós inviabilizamos as promessas de Deus. Nós atrasamos aquilo que Ele tem para nós. Quantas foram as palavras que Deus já liberou em sua direção? E quantas vezes você já esteve muito próximo de tudo se tornar real? Mas quando era alcançável, nós resolvemos fazer do nosso jeito. Isso mostra que a ideia de mandar espias para a terra não foi uma ideia de Deus, foi uma ideia do próprio povo. E eles chegam para Moisés, e a palavra vai dizer que isso parece bom aos olhos de Moisés. Moisés
consulta a Deus, e Deus então resolve liberar. Fala para que Moisés mande um homem de cada tribo, um príncipe, se apresentar. E esses homens agora eles entram em Canaã. Só que eles não entram da forma que Deus queria. Porque a palavra era clara: subam e conquistem. Lá tem os amorreus, lá tem gigantes, mas essa terra é Deus que deu a vocês. Irmãos, nós estamos num tempo que Deus, Ele entregou coisas poderosas na mão da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo da igreja espiritual. Eu não falo de um povo específico. Só que nós, como igreja, temos negligenciado o tempo que estamos vivendo. E nos distraímos. E estamos vendo tudo isso acontecer ao nosso redor. E muitas vezes nós nos pregamos indiferentes. Quando na verdade a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que nós temos em nós é poderoso demais para aceitarmos a realidade que está aí fora. A palavra nos garante que aonde nós tocarmos as nossas mãos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali nos será dado como herança. E nós, como igreja, temos falhado. Nós, como igreja, estamos deixando as coisas acontecerem, quando, na verdade, era para nos posicionarmos em oração. Era para nós manifestarmos esse Jesus. Porque Ele garantiu que se nós, o seu povo que se chama pelo seu nome, se humilhasse, orasse, buscasse a sua face, se arrependesse dos seus maus caminhos, Ele prometeu que ouviria dos céus. E Ele sararia a nossa terra. Só que a terra está cada vez mais doente. E a igreja é cada vez mais indiferente. Aceitando com muita naturalidade, de uma forma passiva, quando tudo que os céus esperam é que a gente se coloque nesse lugar em oração. Vivemos buscando por avivamento, vivemos buscando por coisas epidérmicas, coisas externas, quando na verdade tudo que precisamos já está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. E estamos entregando a responsabilidade a outras pessoas. Os espias foram e entraram na terra. E uau! A terra era justamente do jeitinho que Deus prometeu. E eles chegam 40 dias depois com um relatório para Moisés. 2 homens para levar um cacho de uva. E eles viram para Moisés e dizem: olha, verdadeiramente, esse lugar é tudo que Deus prometeu. É o lugar que emana leite e mel. O lugar onde as águas são abundantes. Tudo que Deus falou é verdade. Porém, os amorreus estão lá. Porém, lá tem os filhos de Anaquins, gigantes. E quando eles se deparam com aqueles homens, eles se deformam. Porque eles dizem para Moisés: olha, nós somos como gafanhotos diante deles. Eles nos olham como gafanhotos. Perceba que o medo deturpa a nossa identidade. Perceba que o medo destrói a nossa forma de nos identificarmos perante a um Pai que nos chamou. E quantas são as vezes que nós deixamos de reagir?
Deixamos de tomar posse, porque o medo deturpa quem nós somos. E agora nós vamos acreditar, uma andorinha só não faz verão. Do que adianta eu orar? Para que me posicionar? Se eu sozinho não consigo nada. Se eu sozinho não tenho força. Sozinho nós não temos, irmãos. Mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Sozinho nós não podemos nada. Mas se Deus resolver fluir através de nós, as portas do inferno não vão prevalecer. Tudo o que precisamos é nos posicionar em Deus. O problema é que nós temos uma grande facilidade de nos adaptarmos, de aceitar a realidade como ela é. Mas nós não fomos chamados para andar segundo o que nós vemos. Por isso, nós temos que pelejar em oração. Mas, Glautinho, está tudo um caos lá em casa. Meu filho está entregue às bebidas, às drogas. Cara, ora. O que você não pode é aceitar essa realidade. Meu marido, minha esposa, nós estamos à beira de uma ruptura de aliança e nada pode mudar isso. Eu conheço alguém que pode. Perceba que mesmo o cenário não sendo da forma que Deus prometeu, a gente vai aceitando. E empurrando para frente com a barriga, para ver se alguma hora as coisas mudam. Mas a mudança vai nascer dentro de um coração contrito e quebrantado. A mudança vai nascer quando nós nos derramarmos diante da pessoa certa. E essa pessoa não é seu amigo, não é sua amiga, não é seus amigos virtuais. Essa pessoa é Jesus Cristo. O povo acreditava que eles eram como gafanhotos. E mesmo sendo Deus que prometeu, mesmo Deus já tendo feito coisas maravilhosas, porque essa geração que falou isso, a primeira geração, eles eram escravos. Eles trabalhavam para satisfazer os desejos de Faraó. Eles dormiam e acordavam a hora que Faraó queria. Eles viram os seus filhos serem mortos, suas crianças serem levadas. Eles viram como Deus tirou eles de mão de ferro do Egito. Eles viram as 10 pragas. Esses homens viram o mar se abrir, o maná brotar da relva. De noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem. O que mais Deus precisava fazer para eles acreditarem? O que mais Deus precisa fazer na sua vida para você acreditar? Olha para a sua história. Tudo que você já viveu e chegou até aqui. O que mais Ele precisa falar? Será que nós precisamos de alguém que te diga: eis que eu te digo, Deus está com você? Será que a nossa fé vai ser sempre alimentada por coisas externas? Circunstanciais, passageiras? Ou vamos fazer igual o profeta Jeremias, em Lamentações 3, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque o nosso Redentor vive, e é bem certo que Ele há de se manifestar. Olha tudo que Deus já fez na sua vida, irmão. Olha tudo que Ele já fez na sua família. Será que isso não é o suficiente? Para o povo que estava cativo, isso não foi suficiente. E mesmo diante de um relatório positivo,
O medo impediu que eles subissem e conquistarem. Impediu que eles continuassem obedientes. Eu uso muito essa frase porque eu acho ela muito poderosa. E no momento que eu precisava muito, Deus usou ela para me confrontar. Milagre é uma intervenção dos céus. É Deus fazendo na hora e do jeito que Ele quer na sua vida. Mas promessa é um caminho de obediência. É todo dia eu renunciando. Coisas que no primeiro momento vão me satisfazer, mas dentro de mim eu sei que são apenas atalhos que vão me impedir de chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. Esse povo então resolve voltar. E eles perguntam a Moisés: Deus nos trouxe aqui para morrer. Irmãos, parece mentira, não parece? Deus nos trouxe aqui para morrer. Ele quer ver os nossos filhos e as nossas filhas mortos. E nesse momento, eles resolvem tomar uma decisão. Nós vamos voltar para o Egito. Nós vamos nos entregar e ser escravos novamente. Porque é melhor ser subjugado por Faraó do que enfrentar os gigantes que estão diante de nós. Qual gigante você precisa enfrentar hoje na sua vida? O que está roubando a sua paz? Qual é a pressão que você está vivendo, que está tirando de você até o desejo de viver? E qual decisão você toma diante desse gigante? Porque se você não enfrentá-lo, ele vai crescer. E quanto mais o gigante fala, quanto mais a nossa mente fala, mais nós vamos tendo medo. E vamos nos diminuindo e sentindo pequeno. Lembra de Golias? Há 3 dias, oprimindo o povo de Deus. Mande alguém para me enfrentar. Mande alguém para me enfrentar. E todas as vezes que ele falava, sabe o que acontecia com o povo de Deus? Com o exército de Israel? Cada vez mais tinha medo. Porque gigante que não enfrentamos cresce. Até que o menino que o seu pai mandou entregar queijo e vinho aos seus irmãos chega. E quando ele olha, ele se questiona: quem é esse circunciso? Para falar assim do exército de Deus vivo? Quem esse gigante pensa que é? Para afrontar o exército do Senhor. Perceba que a indignação de Davi foi o que habilitou ele para enfrentar aquele gigante. Porque todo mundo estava aceitando. E no primeiro momento, todo mundo tenta fazer com que Davi recue. Você é doido. Saul vira para ele e fala assim: olha, o tempo que você tem de vida, Golias tem de guerra. É impossível você vencê-lo. Cara, é isso que Satanás fala para você o dia inteiro. E você vai cada vez ficando mais aprisionado. Cada vez você vai se sentindo mais oprimido. E a sua fé vai esvaecendo. Só que Davi vira para Saul e fala: olha só. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão. O leão veio, abocanhou uma das ovelhas e correu. Eu corri atrás das ovelhas. Eu corri atrás do leão. Abri a boca dele, tirei a ovelha e matei. Davi era conhecido pela sua força? Quem era conhecido pela sua força era Sansão.
E ele continua. Depois veio uma ursa. Eu matei a ursa. Doideira. O que isso revela para nós? Davi já tinha vivido situações impossíveis. E ele tinha vencido na força do Senhor. Naquela hora, ele lembrou e falou para Saul tudo aquilo que ele já tinha vivido em Deus. E eu acredito em Davi pensando, se Deus não deixou o leão me matar, se Deus não deixou a ursa me matar, quem é esse Golias? É isso que você precisa falar para você, meu irmão. Olha tudo que eu já vivi, Deus me trouxe até aqui. Será que esse gigante é o pior que você já enfrentou na sua vida? Ou será que o medo está te dominando? E tudo que nós precisamos é romper. Está com medo? Enfrenta com medo mesmo. Não sabe o que fazer? Vai mesmo assim. Eu imagino Davi indo. E depois você lê o livro de Samuel. Porque o povo estava tão apavorado que eles começam a dizer, olha, Golias tinha uma lança de 6 quilos. A ponta da lança tinha não sei quantos quilos. A couraça tinha quantos quilos. Começa a decifrar o Golias. Olha, o gigante começa a descrever detalhes. Por quê? Porque ficaram dias olhando. De repente você sabe detalhes do seu gigante. Mas Davi diz, ele vem com armas e com lanças, mas eu vou com o exército, eu vou lutar com ele, com Deus da guerra. Eu vou lutar contra ele, com o guarda de Israel, com aquele que não dorme. Cara, nós só precisamos de um momento de coragem e chamar Deus para guerrear essa guerra junto com a gente. E naquela mesma manhã, o gigante caiu. E diante de todo o povo, nasceu um rei. O povo, ele resolveu voltar para o Egito. Só que 2 homens se posicionam. Josué e Caleb falam, não, Deus vai lutar essa guerra por nós. Tudo que nós precisamos é obedecer. Tudo que nós precisamos é continuar na posição. Se ele falou, ele vai cumprir. Olha tudo que ele já fez. E os outros espias resolvem então matar Caleb e Josué. E a palavra vai dizer que eles resolvem desprezar Moisés. E eles começam a fazer um censo para levantar outro líder. Mas esse líder não tinha a missão de levá-los até a terra prometida. Esse outro líder, escolhido pelo povo, tinha a função de levá-los de volta para o Egito. E é nesse momento que Deus se ira e um decreto ecoa da eternidade. Ninguém dessa geração vai entrar na terra prometida. Todos vão morrer no deserto. Quando o povo ouve isso, sabe o que eles resolvem fazer? Eles resolvem subir e enfrentar. Agora nós vamos. Só que a ordem que Deus já tinha dado era voltar para o... Quando eles precisavam ter fé, eles tiveram medo. E agora eles estavam querendo subir com medo, não com fé, para não sofrer as consequências. E o povo sobe. Mesmo Deus tendo dado uma ordem, não subam, eu não estarei com vocês. E naquele momento, eles perdem a guerra e muitos homens são mortos. A pergunta que eu me faço essa manhã é: o que mais Deus precisa fazer para nós termos fé? O que mais Deus precisa fazer para nós acreditarmos em tudo que Ele já falou que aconteceria nas nossas vidas? Irmãos, eu não estou me limitando a coisas tangíveis, alcançáveis.
Eu estou falando de propósito mesmo. O que mais Deus precisa fazer para você acessar esse lugar onde a vontade dele seja estabelecida na sua vida, onde os gigantes sejam derrubados e a sua vida seja um testemunho daquilo que Deus pode fazer. Porque se o mundo está um caos, nós temos um lugar de segurança. Se o mundo está doente, nós temos o remédio. Mas para nós manifestarmos a glória desse Deus que deseja ser conhecido, é necessário que primeiro a gente o conheça. E carinhosamente, eu te convido a ficar de pé nessa manhã. Aleluia. Sabe o que essa nova geração precisava entender? Que a bênção não estava na terra. A terra prometida sem o Deus da promessa seria apenas algo passageiro. Mais pra frente, Moisés vai dizer: olha, Deus não escolheu vocês porque vocês são fortes. Deus não escolheu vocês porque vocês são numerosos. Deus escolheu vocês porque Ele resolveu fazer de vocês um tesouro particular dele. E se vocês forem fiéis aos mandamentos dele, se vocês não derem suas filhas e filhos em casamentos, não fizerem alianças com ídolos dele, vocês vão ver que Deus é bondoso e a sua misericórdia avança de geração em geração até 1000 gerações. Sabe qual é a maior guerra que nós precisamos vencer? É a guerra da nossa mente. Davi diz em Salmos, no capítulo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque esse será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. No tempo certo vai dar fruto, as suas folhas nunca murcharão, porque esse tem prazer na lei do Senhor. O que tem te alimentado, cara? O que você tem consumido todos os dias? E eu não estou falando de nada físico, mas será que o que você tem se alimentado está aumentando a sua fé ou está aumentando o medo dentro de você? Romanos, no capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para viver a vontade boa, perfeita e agradável. O que você tem consumido? Eu sei que hoje a terra está clamando, esperando pela nossa manifestação. E o meu convite nessa manhã para você é para ser resposta, é para se envolver com jejum e oração, é se indignar com a realidade, é não aceitar aquilo que está acontecendo, porque muitas vezes tudo que Deus precisa é de alguém que se posicione. O próprio Moisés está lá no monte, de repente olha uma sarça que fumega e não queima, e olha o que Deus fala para Moisés: eu tenho visto a aflição do meu... Calma aí. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Por que Moisés foi expulso do palácio? Você lembra? Um dia ele vai visitar os hebreus e ele vê um soldado egípcio espancando um hebreu. Quando ele olha aquilo, ele se indigna. E o que ele faz? Ele mata aquele homem. Com medo de ser descoberto, ele foge. Então, Deus vai lá e chama: olha, a mesma situação que te indignou também gerou indignação no meu coração. E eu resolvi libertar o meu povo. E eu vou usar você. Você está entendendo? Que muitas coisas não mudam porque nós nos conformamos.
como Deus vai te chamar para transformar uma realidade que você aceita. Como que Deus vai te chamar para transformar o seu casamento se você aceita do jeito que está? Como que Deus vai te chamar para restaurar um chamado que Ele tem na sua vida se você aceita do jeito que está? Como que Ele vai te usar para transformar a vida dos seus filhos se você olha e aceita? Deus, Ele sempre vai te chamar para junto com você transformar uma realidade. Mas essa insatisfação já tem que ser real no seu coração. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria agora que o Espírito Santo trouxesse à sua memória algo que precisa ser transformado dentro da realidade que você vive. Agora é hora de ser sincero com Ele. Qual gigante você precisa vencer nessa manhã? O que se levantou diante de você que está te trazendo medo, roubando a sua paz? O que precisa cair e ficar aqui hoje? Mas pastor, eu não consigo! Eu também não. Mas nós não lutaremos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E eu peço em nome de Jesus que nessa manhã Deus abra os seus olhos espirituais para que você perceba que aqueles que estão com você são muito maiores, numerosos, poderosos do que aqueles que estão contra você. Porque aqueles que estão no mundo nunca prevalecerão contra aqueles que estão diante de Deus. E nessa manhã, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha gerar uma inconformidade dentro de nós. O Senhor pode fazer tudo sozinho, mas à luz da palavra o Senhor sempre chamou inconformados. Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo. O lagar era lugar de prensar uvas. Mas o Senhor olhou e o chamou para ser o libertador. Eu quero te pedir, Pai, que nessa manhã o Senhor levante libertadores, pessoas inconformadas, pessoas ansiosas e desejosas de manifestar o seu reino, mesmo diante das impossibilidades, mesmo que tudo mostre que não é possível. Tudo que nós precisamos é de uma palavra. Tudo que nós precisamos é ter fé e enfrentar esse gigante. Seus filhos e filhas, Pai, nós trouxemos à memória coisas que precisam ser resolvidas dentro de nós. Não nos permita avançar de uma forma desordenada. Nessa manhã nós precisamos enfrentar esses desafios. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha junto com cada um de nós pelejar essa guerra. Lute em nosso favor, Pai. Que nós possamos, a partir de hoje, ver gigantes caindo e o seu reino se manifestando. Nós declaramos um tempo novo chegando para a nossa cidade. Nós declaramos em nome de Jesus um tempo novo chegando para o nosso estado. Nós declaramos em nome de Jesus um tempo novo chegando para o nosso país. Pode parecer utópico, pode parecer inalcançável, se fosse por nós mesmos. Mas nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eles podem vir contra nós com armas e com lanças, mas nós vamos contra eles com o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. E eu oro em nome de Jesus. Você que crê e recebe, eu te convido a dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Vai em paz, que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Nosso Deus é mais forte.